quais que são os tipos de investimentos? Né? A gente sabe que tem a renda fixa, a renda variável. Explica para nós um pouquinho sobre isso, Sinara. Bom, a gente tem no Brasil renda fixa e renda variável. As pessoas confundem muito, às vezes, o renda fixa com o rendimento com uma taxa fixa. Uma coisa é renda fixa, outra coisa é taxa fixa. Então, a renda fixa, elas são o quê? São fundos de investimentos, CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, ETFs. Tudo isso é renda fixa. Cada um dos títulos, desses nomes, eles remuneram de uma forma, eles têm um tipo de composição, mas, enfim, tudo é considerado renda fixa. O maior lastreador de renda fixa, por exemplo, de fundos, é o governo. Porque o que o fundo é? Nada mais, nada menos de que pegar o meu dinheiro, o teu, o da Denise, juntar tudo. E aí eles vão aplicar no que esse nosso dinheiro para nos remunerar? Eles vão comprar títulos. Títulos de quem? Do governo, em primeiro lugar, porque até onde se prova o contrário, é um título livre de risco. Livre de risco por quê? Porque se o governo do Brasil quebrar, do país, enfim, o país já quebrou antes. Né? Então, a gente está passando por um momento delicado da nossa economia, mas ainda não podemos dizer que os títulos do governo não são risco zero. Por quê? Porque o governo tem a máquina na mão. Ele emite outros títulos para pagar os anteriores e assim ele vai jogando. Isso é o problema que nós temos hoje de uma dívida imensa, mas isso daí já é outro assunto. Então, os fundos compram títulos do governo e compram, dependendo do perfil de classificação deles dentro da CVM, eles podem comprar papéis de outros bancos de primeira linha, de segunda linha, papéis no Brasil, papéis no exterior. Então, tem vários, assim, o universo é imenso de tipos de produtos que os fundos podem aplicar. Um CDB, ele é um título daquele banco. Vai no Banco do Brasil, no Bradesco, no Santander, no BTG. Cada um vai ter o seu. Cada um vai ter o seu. Ele vai remunerar um percentual de CDI e a garantia deste papel é do banqueiro. O banqueiro é quem? É o banco que está emitindo. LCI e LCA... Então, cada banco pode ter uma porcentagem variável. Claro, cada banco vai fazer cada um vai ter a sua regra. O seu mercado. O papel é o mesmo, mas o banco A paga tanto por cento do CDI, o B outro por cento. Aí depende. As regras do papel são as mesmas, né? Os fundos de investimento, eles cobram imposto de renda sobre a rentabilidade. O CDB não cobra durante o período de acumulação, se não houver saque. Geralmente ele é feito para 1 ano, 2 anos, cobra só ao final o imposto de renda. LCI e LCA não têm imposto de renda, são isentas de imposto de renda, que é a letra, elas são lastros, né? Lastreado na letra de crédito agrícola, LCA, e LCI na letra de crédito imobiliário, lastreado nos empréstimos imobiliários que aquele banco tenha. Então, elas são isentas de imposto de renda e também pagam um percentual do CDI. O Tesouro Direto, só para comentar um pouquinho sobre isso, tem muita gente que fala, tá, mas eu estou comprando Tesouro Direto. Pode ser comprado tranquilamente. Hoje está muito tranquilo dentro do mercado. Qualquer pessoa pode abrir a conta num banco ou numa corretora, ir lá e comprar um título do Tesouro Direto ou um percentual dele. O valor que você tiver para aplicar, você consegue aplicar em Tesouro Direto, tá? Renda variável, que é o outro tipo, aí são as ações, é a bolsa, né? A Bovespa, que tem o índice dela, que é o Ibovespa. O que é o Ibovespa? É o índice das 100 maiores ações de empresas negociadas na bolsa, é a média. Esse é o índice Ibovespa. Então, dele derivam um monte de fundos. Nós temos fundos só empresas que só pagam bons dividendos, nós temos fundos que replicam o índice Bovespa, nós temos fundos de renda variável, empresas voltadas para ações de sustentabilidade. Então, é um mar de possibilidades. Mas, para resumir, renda fixa e renda variável. Certo. Inclusive, eu acho bem importante reforçar, a gente não tem obrigação de entender por detalhes exatamente como é que funciona todos esses. Isso. Mas a gente tem obrigação
de ter alguém para orientar a fazer as escolhas corretas, né? E por isso que eu sou uma pessoa que eu confio o meu dinheiro em pessoas que sabem mais do que eu, né? É por isso que a gente faz questão de trazer hoje aqui as meninas da Avenir, porque elas têm esse conhecimento e conseguem direcionar a gente no melhor investimento possível. Né? É uma coisa que é muito importante e que foi feita de uma forma bem a favor do consumidor e também dos bancos, é que alguns anos atrás foi instituído o questionário Suitability, que a gente chama de questionário de perfil do investidor. Toda vez que você vai fazer um investimento num banco, o banco vai te classificar. Você vai ter 3 classificações. Você vai ser um consumidor, um perfil conservador, arrojado ou moderado. Tá? Cada banco tem a sua regra para isso. É um questionário que o cliente responde quando ele vai, antes de fazer o investimento, responde algumas perguntas e com base nisso, o robozinho lá te classifica dentro desses 3 níveis. Dependendo do que você for, se você for, por exemplo, conservador, você fica limitado a aplicações conservadoras. Poupança, CDB, LCI e LCA. Acabou. Se você for moderado, você já pode avançar para outros tipos de estruturas, alguns fundos. E se você for arrojado, aí você pode ter acesso a todos os produtos do mercado. O arrojado é para quem não tem medo de se arriscar, né? Também, exatamente. Quem tem uma condição, digamos assim, até emocional e de conhecimento que suporte alguma perda num curto prazo. Então, isso é bom para o consumidor porque ele também se reconhece e é bom para quem está do lado do banco porque protege. Se a pessoa assinou, né, de própria vontade, respondeu o questionário, se disse uma pessoa arrojada, que lá numa das perguntinhas diz, o que aconteceria se você perdesse até 5% do seu investimento? A pessoa responder, eu fico tranquilo, fico de boa, e aí ela perdeu 4 e ela vai no banco fazer um escândalo, o banco tem uma garantia, não, mas olha, nós aplicamos, né, o questionário, você respondeu, assinou, e você disse que você sabia, conhecia o mercado, a ponto de suportar isso. Então, é uma garantia para o investidor e também para o banco. E faz com que as aplicações, de fato, reflitam o que o cliente quer. Seja aplicações de curto, médio e longo prazo, seja dentro do seu perfil. Então, nenhum banco faz nenhuma aplicação hoje em dia sem que o cliente responda esse questionário. Beleza, então já ficou definido aqui o que é renda fixa e o que é renda variável. E você usou alguns termos ali que para nós não é muito comum, né? CDB, LCI, LCA, Selic. Consegue explicar para nós, Sinara, qual que é a diferença de um para o outro? Principalmente que é o que a maioria das pessoas falam hoje. Selic. Quem define a Selic? O que ela é? Sim. Na verdade, é uma sopa de letrinhas, né? Sim. Eu sempre tive muito cuidado quando eu estava trabalhando no banco, e agora continuo com esse cuidado também, de falar uma linguagem acessível para a pessoa que está investindo. Porque ninguém nasce sabendo, né? Então, assim, se o médico vier falar comigo e vier falar na linguagem dele, eu não vou entender nada. Se um economista vier falar naquele economês, nada. Então, a gente precisa fazer com que a pessoa entenda, porque uma vez que a pessoa tem o conhecimento, ela fica fácil dela decidir, né? Então, vamos começar do básico. O que é a taxa Selic? A taxa Selic, ela é a taxa de juros do Brasil. Quem usa essa taxa Selic? Banco Central. Para quê? Para controlar a inflação. Perfeito. Então, o que eles fazem? A cada 45 dias, mais ou menos 40, 45 dias, o presidente do Bacen e os diretores do Banco Central se reúnem e eles fazem um estudo, uma análise da economia em geral. Tá? Eles veem como está a inflação, se está dentro ou fora da meta. Eles veem como está os empregos, como está a atividade industrial, serviços, e aí eles fazendo essa análise, eles decidem qual é a taxa apropriada. Quando a inflação está subindo, quando a inflação está descendo, enfim, é toda uma métrica que não vale a pena a gente comentar aqui. Mas eles definem uma taxa Selic, e aí a partir desta taxa Selic, a gente tem as variantes. Então, a taxa Selic hoje no Brasil é 15% ao ano.
a priori, ninguém poderia receber mais ou ganhar mais do que 15%, tá? Ou cobrar mais que 15% ao ano. O que é o CDI? O CDI, ele é um variante desta taxa Selic, da taxa básica. O CDI é a taxa que os bancos se emprestam dinheiro todos os dias entre eles. Aí, para fazer o CDI, é pego os últimos 30 dias, a maior taxa emprestada e a menor se exclui e faz uma média daqueles 30. Então, todo dia o CDI varia. Então, a Selic, definida pelo Copom, a cada 45 dias, é o valor absoluto 15. 15. Aí, o CDI, ele vai variando, sempre geralmente muito próximo, mas como ele tem esses 30 dias de cálculo, ele varia, oscila todos os dias. Esse 15 vai ficar por 40 a 45 dias. Agora, em março, dia 17, 18, o Copom se reúne de novo para definir se agora, para os próximos 40 a 45 dias, a Selic fica 15, mais ou menos. Então, eles ficam um dia inteiro reunidos. No final daquele dia, eles definem a taxa. O mercado todo precifica que a Selic vai começar a regredir, né? Então, se imagina um corte da Selic agora, em março, pontual, né, no valor absoluto, mas o CDI ele demora um pouquinho mais a cair, porque ele vai esperar 30 dias para pegar essa nova taxa absoluta, tá? Então, o CDI é isso. Quando a gente vai para um banco e o banco diz, eu vou te pagar CDB, LC, LCA, 100% do CDI. Opa, no CDB é mais ou menos o básico, é 100% dessa taxa interbancária, só que o CDB vai ter imposto de renda. Se eu vou para LC e LCA, dificilmente eu vou me pagar 100% do CDI, né? Porque aí o banco estaria ou precisando de muito caixa, que é um sinal de alerta, né? Não é seguro, ou o banco estaria trabalhando no negativo, não faz muito sentido. Mas geralmente, assim, 90 até 95 do CDI, isento de imposto de renda, é uma taxa que é tranquila para os bancos trabalharem. Tá? Aí, o que mais que é interessante a gente saber? CDB. CDB, então, como eu já falei, Certificado de Depósito Bancário. O CDB também remunera no percentual da taxa do CDI e é cobrado os juros, o imposto de renda dele só no final sobre os juros. Então, nada disso vai cobrar sobre capital, sempre sobre a rentabilidade. Certo, entendemos agora um pouquinho a respeito dessa sopa de letrinhas. Isso. A gente ouviu recentemente algumas polêmicas a respeito de bancos envolvendo o CDB, né? O que significa esse CDB 100% do CDI? Ele é seguro? Bom, para isso são coisas diferentes. Primeiro que ser 100%, 90%, 95% do CDI, isso é de cada banco. Cada banco tem uma tesouraria e ele precisa de dinheiro, né? Ele capta de um lado e empresta do outro. Então, se o banco ele está capitalizado, que a gente diz, ele vai captar o meu recurso, o teu, o da Denise, com uma taxa menor. Ele tem caixa. Ele para poder emprestar no cartão, para poder emprestar no CDC, para poder emprestar no agro, ele está capitalizado. Se o banco está precisando um pouco mais de dinheiro, de caixa, não está conseguindo dar a volta, ele vai elevar um pouquinho a taxa da captação para ficar atrativo e você aplicar nele no banco A e não no banco B. Aumentar então, isso é taxa. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas aí quando do nada a gente vê que banco X lá tá com uma porcentagem altíssima, mais de 110%. Isso deveria ligar um alerta ou isso é padrão dos bancos? Não, na verdade, isso liga muitos alertas, né? Quando um banco está com uma taxa muito elevada, como eu falei, ele provavelmente está com desencaixe. Porque os bancos, eles podem se emprestar e devem, né? Se emprestar dinheiro ao longo do dia. Chegou no final do dia, não fechou caixa, o banco A liga para o B e fala, ó, cara, não fechou meu caixa aqui, tive mais saídas do que entradas. Empresta um pouquinho, que é o nosso cálculo depois do CDI. Aí o banco A, o B diz, eu te empresto a tanto por cento. Essa taxa vai compor o nosso CDI de amanhã. Ok. Mas a outra coisa que é importante dizer que, às vezes, ele já foi entre os bancos, entre os pares, ele não quer pedir para o Banco Central, porque quando um banco pede dinheiro para o Banco Central, o Banco Central acende o sinal vermelho e diz, opa, esse banco está com algum problema, porque está pedindo dinheiro para mim, não para os pares.
Nem os pares estão querendo emprestar. Então, acende um baita de um sinal vermelho. Antes dele ir para o Bacen, ele aumenta a sua taxa de remuneração para ficar atrativo para você. Isso é ruim? Não. Se feito da maneira correta, não. Porque hoje, alguns produtos como CDB, LCA e LCI, eles têm o Fundo Garantidor de Crédito, é o FGC, que foi falado muito nesses últimos dias por conta daquele outro banco, né? Teve muita gente que investiu naquele banco dentro do limite do FGC. O que quer dizer isso? A gente ouve, né, nos jornais e tal, mas às vezes as pessoas não sabem o que é FGC. FGC é assim, Fundo Garantidor de Crédito. Todos os bancos do país, quando eu, você, Denise, aplicamos em CDB, LCI ou LCA, uma pequenina parte desse dinheiro vai para o FGC. Todos os bancos compõem o FGC. Então, é como se fosse um caixa forte. Lá é o nosso dinheiro da emergência. Tá? O FGC é o dinheiro da emergência. Cada CPF nosso, ele é garantido em até R$250 mil por instituição. Então, se você aplica num banco que está pagando 120 do CDI, é uma coisa fora do padrão. Então, você tem que ter muito cuidado de aplicar até o limite do FGC. Não mais que isso. Quem perdeu, aplicou mais do que isso. Exatamente. Querendo ganhar mais, né? Então, ligou o alerta, como a Sinara falou, então eu vou aplicar o meu limite que o FGC cobra ali se der algum problema, né? Que é 250 mil por CPF. Então, muito provavelmente, quem se assustou um pouco mais, ou que, no caso, levou um prejuízo nesses trâmites ali, foi porque foi um foi além. Foi ganancioso, essa é a palavra. Pocão, às vezes. Um pocão. Um pocão. 3, 4, 5 vezes a mais do que o limite permitia. Exatamente. E o FGC, ele funciona muito bem, tanto que a gente acompanhou, né, o pagamento agora, os clientes que tinham aplicação até o limite do FGC tiveram a rentabilidade garantida, tiveram o seu dinheiro de volta, foi muito rápido. Então, o até pagamento. 250 mil, quem estava investindo lá não teve problemas. Não. Isso. Então, o que a gente sempre recomenda? Quando você vai aplicar numa taxa muito expressiva, ou tem um comentário, não é um grande banco, né, que é tradicional, que a gente sabe que tem reservas e tal, cuide. Aplique um pouco, não aplique todo. Não chegue muito perto dos 250 mil, porque 250 mil é com a rentabilidade, inclusive. Então, já inclusa. Já inclusa. Então, fique um pouquinho abaixo. Mas, né, se for do teu interesse, do teu perfil, se você aguentar ver as notícias e não ficar sem dormir. Se for arrojado. Exatamente. Se você ficar sem dormir, você pode aplicar tranquilamente. Mas sempre observando o FGC.